Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Êxodo capítulo 2, versículo 23, diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigada por esse momento, Senhor, tão precioso, Senhor, aqui na tua casa. O momento da tua palavra, Pai. Senhor, que cada um aqui nessa noite, Senhor, receba essa palavra no seu coração. Hoje é o 4º dia, Senhor. E eu creio que muitas coisas irão acontecer ainda nessa noite, Pai. Esse lugar é teu, a casa é tua. Fala, faz, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Usa a minha vida, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, nesse altar, como instrumento teu, Senhor, para falar em cada coração aqui nessa noite, Pai. Que a glória, a presença do Senhor, Pai, ela seja manifesta, Senhor, através da tua palavra. Nós cremos nessa noite, Senhor, nesse 4º congresso de dança, nesse 4º dia do congresso, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor vai concluir aquilo que o Senhor começou na quinta-feira. Em nome de Jesus, tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te engrandecemos. Nós te pedimos, fala, revela-te a nós, Senhor, mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar. Dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu creio que esses 4 dias de congresso, Deus tem falado ao teu coração, assim como tem falado ao meu coração, desde o primeiro dia. E que Deus quer nos levar a um nível de maturidade, ou a um outro nível de maturidade, porque às vezes a gente já tem a maturidade, o entendimento, a compreensão, a gente sabe da palavra, a gente ouve a palavra, a gente sente a presença de Deus, mas eu creio que esses dias foram preparados para Deus nos levar a um outro nível de maturidade. Nós só podemos alcançar esse nível de maturidade quando o nosso coração está disposto a receber mais de Deus, porque o que Deus fez com Moisés, o que Deus fez lá em Atos capítulo 2, o povo estava reunido e começou um movimento diferente naquele lugar. Um vento entrou no meio daquela igreja. Aquele grupo que estava orando, de quase 400 pessoas, reunidos no mesmo lugar, clamando: Santo, Santo, seja adorado, cumpre sobre nós o teu querer. Entra um vento naquele lugar. As pessoas começam a ser batizadas com o Espírito Santo. As pessoas começam a ser avivadas. As pessoas começam a falar em línguas. Algo diferente começa a acontecer naquele lugar. E eu creio, querido, que não tem sido diferente nesses 4 dias aqui. Como Deus tem falado, querido, nesse lugar. Basta você estar mais sensível à voz do Senhor. Como Deus tem soprado o vento dele nesse lugar. Como o fogo ainda continua queimando nesse altar, querido, sobre vidas. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda, querido, que o maior propósito do Senhor nesses 4 dias é derramar sim do fogo, do óleo e do seu movimento. Muito maior do que esses 3 atos, atitudes.
é trazer um nível de maturidade espiritual para você. Porque quando você tem um nível de maturidade espiritual, você consegue entender, compreender, respeitar aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque se eu e você estivermos aqui condicionados apenas estar servindo ao Senhor, por estar fazendo alguma coisa, nós estamos errados. Existe o chamado, existe o ministério, existe, mas muito maior do que isso é a nossa vida com Deus, é a nossa intimidade com Deus, é aquilo que precisamos buscar a todo momento. Quando nós olhamos no capítulo 2 de Êxodo, Deus tinha um chamado na vida de Moisés, que foi o nascimento dele. Até o nascimento dele foi difícil, e no capítulo 2 vem falando do nascimento até a sua idade adulta. Nós podemos então dividir a vida de Moisés em 3 etapas, 40 anos que Moisés foi criado junto com os egípcios, ao lado do rei Faraó, como filho do rei Faraó. 40 anos aonde Moisés foi morar em Midian, porque ele matou um egípcio que estava escravizando um hebreu, e ele teve que fugir do seu pai, do seu padrasto, da sua madrasta, da sua família, do povo egípcio. Teve que fugir. Então ele ficou 40 anos na cidade de Midian. Ali ele casou, teve filhos, e depois mais 40 anos andando com Deus, mais 40 anos seguindo a voz de Deus. Interessante que Moisés nasceu hebreu, virou egípcio e depois assumiu de fato a sua linhagem, que era ser hebreu. E nós vamos entender isso nessa mensagem de hoje, porque o nosso Deus é um Deus de promessas. Você crê nisso? Amém? O nosso Deus é um Deus de promessas. Então eu quero nesse momento chamar a sua atenção no versículo 24. Deus precisava cumprir a sua promessa sobre o seu povo. E no versículo 24, como nós lemos no capítulo 2 e o versículo 25, diz: ouviu Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus só se revelou a Moisés porque o povo estava orando, porque o povo estava clamando. Deus só se revela a Moisés porque ele ouviu a oração, o gemido do povo, e ele lembrou da sua aliança. Eu quero dizer aqui nessa noite, eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, mas eu tenho certeza que as promessas do Senhor vão se cumprir sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o ministério de vocês. Porque o ministério, para fluir, primeiro tem que fluir dentro da nossa casa. A maioria das meninas aqui são casadas. Se o casamento não estiver fluindo, no ministério não vai fluir. E quando eu olho para a vida de Moisés, eu vejo que Deus tem uma promessa, porque ele prometeu a Abraão, como ele prometeu para Isaque, Jacó. Ele tinha uma aliança: ó, eu vou conduzir o meu povo até um lugar chamado Terra Prometida. Eu vou conduzir o meu povo até um lugar chamado Terra Prometida. Então nós vamos observar o que aconteceu com Moisés. O capítulo 3, deixa a sua Bíblia aberta aí no capítulo 3 de Êxodo. O versículo de número 2 diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés viu uma sarça pegando fogo e ela não se consumia. Para pensar, irmão, se você disse algo assim. Que loucura! Que visão é essa? Ele estava distante, ele avista aquela sarça e ele fala assim: não está queimando, não está saindo nem fumaça. Aquilo aguçou o desejo de Moisés de se aproximar mais daquela sarça. E o texto diz então que Moisés, ele começa, através daquela visão, se aproximar daquela sarça. Aquela visão, na verdade, era Deus chamando a atenção de Moisés.
Deus tem várias formas, querido, de nos trazer para perto, de chamar a nossa atenção. Deus pode hoje aqui, de qualquer maneira, a maneira que Ele quiser, chamar a tua atenção, mas Ele te colocou sentado aí nesse banco hoje, num congresso, para dizer para você: ei, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu ainda estou falando nesse lugar, essa casa é minha, esse lugar é meu, eu falo a hora que quer, a hora que eu quero, a hora que eu quiser, da maneira que eu quiser, mas eu continuo falando ao meu povo. Deus não está com seus ouvidos tapados que não possam ouvir a tua oração. Deus queria que Moisés se aproximasse. Deus estava querendo chamar a atenção de Moisés. Aquela visão move Moisés para perto, como diz o versículo 3. Então disse consigo mesmo: eu irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Não estava queimando, havia fogo, mas não queimava. E aquilo chama a atenção de Moisés. Ele viu uma sarça que não consumia. E quando ele se aproxima daquela sarça, sabe o que acontece? Além dele ver uma sarça que não pegava fogo, saiu uma voz daquela sarça: Moisés, Moisés, Moisés. Todas as vezes que Deus te atrair para algo, fica tranquilo que Ele vai te chamar pelo teu nome, para não ter confusão. Moisés, é contigo. Moisés, eu quero falar contigo nessa noite. Do meio do fogo, uma sarça que não queimava, saiu uma voz. Moisés falou assim: eu devo estar doido, não tomei meu Rivotril hoje. Moisés deve falar assim: como? Interessante que ele não sabia que era Deus que estava falando com ele. No primeiro momento, quando a voz sai dizendo: Moisés, Moisés, não é isso que diz no versículo 4? Vendo o Senhor que ele voltava para ver do meio da sarça, chamou: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Está me chamando? Eis-me aqui, sou eu, Moisés. Estava sozinho? Eis-me aqui. Moisés então vê uma sarça, ouve uma voz. Só que não era qualquer uma voz. Porque eu tenho certeza absoluta que quando ele ouve a primeira vez Moisés, o coração dele já começou a queimar. Porque a palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 23, versículo 29, que a palavra do Senhor é como fogo. O coração dele já começou a queimar. Ele falou: tem algo diferente nessa voz. Uma sarça falando comigo, um fogo conversando comigo, me chamando pelo meu nome. E quando chama ele pelo nome, ele estava se aproximando mais ainda, para ver se tinha alguém, porque ele não via ninguém, só ouvia a voz e via o fogo. E o que acontece então? Moisés tenta se aproximar daquela sarça, e no versículo 5, Deus continuou dizendo para ele, quando ele tentou se aproximar: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aqui eu quero deixar uma lição para vocês, meninos que participam do Ministério de Dança, e a toda a igreja aqui nessa noite, nesse quarto congresso. Cada ano Deus tem se revelado de uma forma diferente a nós. Mas se tem uma coisa que muitas das vezes deixa a gente distante da glória, da presença, da unção, e que nos torna insensíveis à voz do Senhor, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é o nosso eu. Deus disse para ele: tira a sandália dos teus pés. Por que Deus falou isso, gente, para Moisés? Deus não queria apenas que Moisés tirasse um objeto que estava sobre os seus pés simples, não. Deus queria com que Moisés entendesse que para se aproximar de Deus, nós precisamos deixar todo mundo para trás. Nós precisamos deixar todos os nossos costumes, as nossas vestimentas antigas, a nossa maneira de se vestir, a nossa maneira de se comportar, a mesma mania que eu tinha no mundo. Eu não posso caminhar com Deus seguindo com essas mesmas manias.
a mesma vestimenta lá do mundo. Eu não posso continuar servindo a Deus com as mesmas vestimentas. Quando ele fala para Moisés tirar as sandálias dos teus pés, sabe o que significa? Significa que Deus estava falando assim: eu não quero você como egípcios, porque era comum os egípcios vestirem sandálias. Era comum todos os homens egípcios andarem com sandália. Diante de Deus, Moisés estava como um egípcio. E Deus falou assim: não quero você com o coração de um egípcio. Eu te gerei como hebreu. Eu quero você como hebreu. Essa linhagem é a linhagem que eu criei para que o meu nome fosse glorificado na terra. Você é meu povo, eu te escolhi. Quem lembra da história de Moisés? Todas as crianças do sexo masculino eram para ser mortas. A mãe de Moisés escondeu ele, segurou ele até certa idade, irmãos. Só que criança é assim. Eu estou vendo Daiana lá atrás com o nenenzinho no colo. Até certa idade dá para controlar o choro. Para quem é mãe aqui sabe o que eu estou dizendo. Mas chega a determinada idade que você não consegue controlar mais. A criança chora mesmo, ou é com fome, ou porque quer alguma coisa. A mãe de Moisés tentou esconder ele o máximo, mas chegou uma e falou assim: não dá mais, coloca ele no rio. E a criança vai embora à margem daquele rio. E quem encontra aquela criança? A filha de Faraó. Achou aquela criança linda. Mas quem estava na cena? A irmã de Moisés. E falou assim: eu posso arrumar alguém para cuidar dessa criança. Eu posso arrumar uma mulher hebreia para cuidar dessa criança. Ah, é? Pode. Ela vai amamentar. Ah, é? A criança retorna para o colo da mãe. Olha que tremendos propósitos de Deus. Moisés poderia ter sido morto ali na hora, porque todas as crianças do sexo masculino estavam sendo mortas. O inimigo tentou frustrar os planos de Deus. O inimigo tentou tornar Moisés um egípcio. Mas quando ele chega diante de Deus, Deus falou assim: tira a sandália dos teus pés. Isso significa que Deus se importa com a maneira que a gente se veste, com a maneira que a gente se comporta no reino dos céus. Hoje nós estamos na igreja, às vezes a gente pensa assim: não, para a igreja, eu vou botar essa roupa aqui. Mas você nem pergunta ao Espírito Santo: Espírito Santo, é a tua vontade? Quando você vai trabalhar, quando você vai postar na rede social, ei, não coloca na vitrine aquilo que não está à venda, por favor, em nome de Jesus. É umas fotozinhas que sangue de Jesus tem poder, irmão. Aqui, graças a Deus, não tem isso, aleluia. Estou falando isso que às vezes a gente vê de algumas pessoas de fora aí, né? Misericórdia, irmão. Falta pouco tirar foto pelado. Isso serve para homem e para mulher. Está colocando na vitrine porque está querendo vender. Sangue de Jesus tem poder. Será que o Espírito Santo tem aprovado isso? Tira a sandália dos teus pés, tira as vestes velhas. O que eu tenho para a tua vida são vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Eu tenho um novo para você, diz o Senhor. Um tempo de maturidade espiritual, de crescimento, de um novo nível. Se queremos subir um novo nível, precisamos entender as nossas responsabilidades. Não só ministerial, mas espiritual, conjugal, familiar. O nosso ministério precisa alcançar toda a nossa família, irmão. Não pode ser só bênção aqui, o fogo não pode ser só aqui, não. Tem que ser na nossa casa. Os nossos filhos têm que olhar para nós e dizer assim: verdadeiramente, mamãe e papai são servos de Deus. Em nome de Jesus, tire a sandália dos teus pés. Porque eu creio na palavra de 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cuidado com você que ainda está com as sandálias do Egito. Deus falou: arranque isso agora dos teus pés, porque a partir de hoje você será uma ferramenta poderosa na minha mão. Tire essas sandálias, tire esse pecado, confesse esse pecado, porque eu sou fiel e justo para te perdoar. Eu quero mudar as tuas vestimentas. É assim, querido, quando nós nos convertemos, Deus coloca as vestes novas sobre a nossa vida. Deus coloca vestes novas sobre nós. Tire a sandália dos teus pés.
Deus está querendo restaurar aqui a vida de Moisés por completo. Por último, o que aconteceu com Moisés? Deus se apresentou, Deus se revelou a ele. Olha o versículo 6, diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Você entendeu o que aconteceu? Quando Deus se revela para ele: eu sou o Deus do teu pai. Quando falou isso para Moisés, Moisés sabia todo o histórico de Deus, na vida de Jacó, na vida de Abraão, na vida de Isaque. Moisés conhecia as histórias. Agora o próprio Deus está se revelando, se apresentando para ele. Aqui Moisés começa a entender, querido, com quem que ele estava falando. Até então era uma voz misteriosa, até então era alguém que ele não conhecia. Mas quando Deus se revela para ele, porque Deus não chega de qualquer maneira na nossa vida, Deus chega se revelando, se apresentando, ele diz quem é, sim. Deus nunca vai chegar do nada e falar assim: ei, você, chamar pelo teu nome. Não. Ele falou: eu sou o Deus do teu pai, sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaque, sou Deus de Jacó. Deus se apresenta a ele. E em toda a história da humanidade, Deus tem se revelado à sua criatura. Deus tem se revelado a você, sabia? Eu fico imaginando Deus que, quando Ele quer nos elevar a um nível de maturidade maior, a gente pode representar aqui como as crianças. Se você pegar e dar um presente para uma criança, um carrinho, ele é criança, ele vai ficar apaixonado, tudo ali para ele vai ser o máximo. E ele está lá com a idade de 3 anos, recebe um carrinho. Aí ele cresce, faz 6 anos, outro carrinho. Ele faz 10 anos, ele ganha um carrinho e boneco. Ele faz 20 anos, ele ganha um carrinho e boneco. Ele faz 30 e o pai está lá: toma, meu filho, um carrinho para você, um bonequinho para você brincar. 30 anos de idade. Sabe o que acontece? Tem muita gente assim hoje. Deus quer te dar um presente no teu nível de maturidade. Deus quer te presentear no teu nível de maturidade. Se você tem uma mentalidade infantil, Deus não vai te dar um carro de presente para você dirigir. Agora, se você tem uma maturidade adulta, sabe o Deus que você serve, sabe o Deus Todo-Poderoso, aí sim, Ele quer se revelar a você como um Deus poderoso. Então chega, querido, de mentalidade de criança, de maturidade. Nós precisamos crescer no reino do Senhor. Deus se apresenta a Moisés e falou assim: Moisés, o tempo de meninice acabou. Eu tenho maturidade para você. Eu quero que você se posicione. Eu quero que você marque essa história. Eu quero que você conduza vidas, porque eu vou libertar o meu povo. Eu quero que esse povo entenda que tem um Deus Todo-Poderoso e que a promessa ainda é verdadeira e que a promessa ainda está de pé. Deus se revela a Moisés. E quando a gente olha na palavra de Deus, Daniel capítulo 3, Deus se revela como Deus de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. E quando o rei Nabucodonosor olha aquela cena, lança 3 pessoas, mas quando ele olha de novo tem 4 pessoas. O 4º homem da fornalha estava presente ali, guardando, livrando, sustentando. É o mesmo Deus que estará nas tuas batalhas contigo. É o mesmo Deus que estará te guardando e te livrando, se revelando a você. Sabe quando Deus vai se revelar a você? Pode aplaudir Jesus, filho. Deus vai se revelar a você nos piores momentos da sua vida. Tem gente que está colocando culpa a Deus, colocando culpa em Deus, querido, pelas suas frustrações. Tem gente que tem desacreditado do poder de Deus por causa das suas frustrações.
Tome muito cuidado em nome de Jesus. Deus se revela então como o quarto homem da fornalha, Deus de fogo. Deus se revela também em Atos capítulo 12. Ele se revela a Pedro como Deus libertador. Você tem vivido em prisões espirituais, a sua vida não tem avançado, você não consegue crescer espiritualmente, materialmente, você está andando em círculos, a sua vida não avança em nada, você não tem perspectiva do amanhã, você não tem perspectiva do seu futuro, a sua vida parou, a sua vida atrasou, a sua vida não vai para frente nem para trás. Eu quero dizer para você que nós servimos um Deus de libertação, um Deus de restauração, um Deus que se revela, assim como Ele se revelou a Pedro. O poder de Deus é tão grandioso, querido, que só vai entender e acreditar aqui nessa noite quem de fato estiver ligado com o Espírito Santo. O cara está preso, a sentença era de morte. Deus entra naquele lugar, todos os soldados, bota todo mundo para dormir, ninguém vê ele. A Bíblia fala que um anjo entra naquele lugar e acorda Pedro. Pedro, levanta, chegou a libertação para você. Ué, mas como assim os soldados? Vambora, Pedro, junta a tua roupa, coloca a tua sandália e vambora. E Pedro vai passando. Ele passou diante de todas as escoltas que tinha, as mais poderosas da época, e nada aconteceu. Ele passa pelo portão de ferro, que era impossível alguém pular, era impossível alguém abrir, mas ele estava com Deus Todo-Poderoso. Quem anda com Deus vence cada situação que aos olhos humanos é impossível. O Deus de libertação, o Deus de libertação que ele se apresentou a Pedro. Atos capítulo 9 se revela, Deus se revela como Deus poderoso. Paulo era assassino de cristão, perseguidor, e Deus se revela para ele. Ele estava indo para Damasco para matar os crentes. Deus fala assim: vou jogar só uma luzinha nele, vou jogar só uma luzinha no olho dele, para ele entender quem é o poderoso aqui. Quero ver o que ele vai fazer. Aquela luz deixa Paulo cego 3 dias. Sabe qual era o plano de Deus? Levar um profeta para dizer para ele: olha só, a perseguição acabou. De perseguidor você vai ser agora o maior ganhador de almas dessa geração. Você está entendendo o que Deus quer fazer contigo? Você está entendendo quando Deus se revela? Você está entendendo o que Deus está falando nesse congresso de dança? Que ou você entende o que Deus tem para a sua vida, ou você dança literalmente. Ou você compreende o teu chamado, ou você fica para trás. Ou você prestará conta a Deus. Sabe por que Deus se revelou a Moisés? Só tinha um propósito. Versículo 7 diz assim: disse ainda o Senhor, certamente a aflição do meu povo que está no Egito. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Ezeu, do Eveu e do Jebuseu. Por amor, pois o clamor, dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha que tremendo. Deus só se revelou a Moisés. Isso é fantástico, porque ele ouviu o clamor do povo. E nós estamos aqui como povo de Deus. Eu creio que as nossas orações estão sendo ouvidas no céu. Eu creio que há respostas sendo liberadas nessa noite aqui para a tua vida, para a tua história, para a tua casa, para o teu casamento, para o teu ministério. Além de um nível de maturidade que Deus tem preparado nesse tempo para o ministério de dança, para a igreja. Deus, Ele quer se revelar a nós. Deus quer dizer: ei, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e eu estou agindo através da vida de vocês para trazer libertação a muitos da sua família, da sua casa, do seu trabalho, do seu convívio, do seu dia a dia.
Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele quer se manifestar, querido. O presbítero Charles falou aqui na quinta-feira. O processo do fogo, combustível, oxigênio e calor, não é isso, presbítero? Mensagem abençoada, está guardadinho. Peguei a colinha lá. O óleo, querido. Você já parou para pensar qual é o processo do óleo? Qual é o processo do óleo? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, existia um lugar na Bíblia chamado Monte das Oliveiras, mais conhecido como Getsemane ou Getsemane. Aí todo mundo vai lembrar daquele louvor, né? Foi lá. Foi lá que Jesus orou. Foi lá que os discípulos dormiram. Foi lá que Jesus foi preso. Foi lá que Jesus suou gotas de sangue. Foi lá o preparo da crucificação. Aquele lugar é chamado de Monte das Oliveiras. Existia uma prensa naquele lugar que se colocava lá a azeitona e prensava até sair o óleo. Existia as azeitonas naquele lugar que eram prensadas, e existiam 3 tipos de óleos que saíam da azeitona. O primeiro óleo, que era o óleo puro, ele era para o tabernáculo, porque os judeus entendiam: a primícia sempre será de Deus. O segundo óleo servia para o alimento do povo judeu. O terceiro óleo tinha como resultado para a fabricação de produtos do povo judeu. Então nós entendemos, querido, que aquela azeitona, ela só produzia o óleo quando ela passava pela prensa. Você está entendendo o que Deus está falando contigo aqui, irmão? Fala para quem está do lado assim: vai ter prensa, irmão. Fala assim: vai ser na prensa que o melhor vai ser extraído. Tem gente que quer servir a Deus e não quer passar por luta. Tem gente que serve a Deus e fala assim: oh, glória a Deus, só vitória, aleluia. Te enganaram, irmão. Você que está aqui, os irmãos estão em casa, te enganaram. Nós vamos passar pela prensa de Deus, porque através da prensa do Senhor, o melhor óleo será extraído. O melhor de nós será extraído é na prensa. Jesus estava no Monte das Oliveiras, por quê? Porque ele passou pela prensa. Ele teve que passar pela prensa antes de ser crucificado. Ali era a preparação. Jesus estava dizendo: ó, eu estou aqui no Monte das Oliveiras, eu estou aqui no Getsemane, porque eu vou morrer na cruz do Calvário por vocês, eu vou entregar minha vida por vocês, eu vou sofrer por amor de toda a humanidade, eu vou pagar por todos os pecados. E você aí, irmão, em nome de Jesus, me desculpe o que eu vou dizer aqui, e você aí cheio de desculpinha, pensando em desistir, pensando em parar do ministério, pensando em se separar do casamento, pensando em deixar de servir ao Senhor, qualquer dorzinha na barriga. Irmão, hoje eu vi um vídeo do povo que tem sofrido nesse momento de guerra no Afeganistão. Pegaram um monte de crentes lá, sabe o que fizeram? Amarraram eles dentro de um saco plástico e colocaram no meio da praça, né? E eles estavam lá, de joelhos. O ar estava acabando. No vídeo mostra que a maioria deles já estavam mortos. E você achando aí que é o super crente, que está vindo na igreja, que é o super crente, ou então que o único que tem problema nessa terra, pensando em desistir. Você que está aí pensando em parar, para avaliar em nome de Jesus, que tipo de cristão você tem sido. O fogo é necessário para queimar a carne, queimar as nossas vontades. O óleo é necessário ser extraído da nossa vida. É o momento da prensa, é o momento de dor, é o momento de choro. É o momento que Deus está nos preparando para o melhor. Porque Jesus morre na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, irmão. Ele trouxe vida para mim e para você. Essa prensa é necessária sim, com um propósito de fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Enquanto a tua carne prevalecer,
Enquanto a tua carne determinar o que você vai fazer, nunca haverá manifestação de Deus na sua vida, irmão. Moisés precisou morrer diante do Senhor. Tira a sandália. E quando ele entendeu que quem estava falando com ele era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele se rende diante do Senhor. Ele curva a sua cabeça, ele falou: não sou digno. Então, se nós queremos o fogo, o óleo, o movimento, querido, nós precisamos renunciar a nós mesmos e dizer: Senhor, cumpre em nós o teu propósito. O movimento aqui, querido, é o agir do Espírito Santo, como Atos capítulo 2 que nós lemos. Veio o vento como impetuoso e encheu toda a casa. Deus quer se manifestar de alguma forma nesses dias, como foi falado aqui pela Mari, como foi falado pela minha esposa, como foi falado pelo presbítero. E eu quero repetir aqui hoje: Deus tem se revelado e Deus quer se revelar a nós, não somente aqui, mas na nossa casa, no nosso trabalho. Deus tem urgência em cumprir na tua vida o teu chamado, o teu ministério. Deus tem urgência em usar a vida de vocês na dança aqui, para que haja libertação de cativos, para que haja libertação de prisões, para que pessoas que quando entrarem aqui vejam o movimento de vocês, vejam o agir do Senhor na vida de vocês, vejam o fogo do Espírito Santo, vejam o óleo da unção sendo derramado, porque eu sei que não é fácil. A gente está aqui toda semana para ensaiar. Eu sei que não tem sido fácil para a Mari estar liderando a vida de cada uma das meninas, mas eu tenho visto, e Deus tem visto também, que ela tem feito melhor. E se estamos hoje chegando a esse congresso, foi porque Deus disse: eu quero me manifestar ao meu povo. Se essa conferência existe hoje, querido, é apenas para a manifestação de Deus nesse lugar.